Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Então a aula de hoje nós vamos falar, o tema está aqui embaixo, ó, o homem como um ser político. Vai ser uma aula para o segundo ano, para o terceiro ano de filosofia, vai ser uma aula mais geral, por conta até das questões da pandemia, né? E a gente logo eu tô com vocês. Se você estiver me assistindo, você vai perceber que eu estou aí em trabalho remoto. Provavelmente ali por volta do dia 15 a 20 de setembro eu estou de volta. E aí eu estou trabalhando com vocês. Não se preocupem, esses picos aqui de a tela tá bem ruim, é por conta da própria gravação aqui do sistema que eu estou usando, tá bom? Então pessoal, vamos lá. O tema da nossa aula é o homem como ser político, né? Então vamos focalizar em as ações e relações que conformam o corpo social político, né? Nós vamos falar do corpo social e o corpo político, que é um tema importante para compreender o papel de como nós devemos ser, nosso papel como cidadão. Todo mundo que nasce numa sociedade organizada e sim, mas você já parou para pensar que uma sociedade organizada, instituições, como que ela funciona, como que se deu esse processo, né? E você está satisfeito com esse mundo? Você quer mudar? Você quer entrar no campo da política? Então aí nós vamos ter que trabalhar alguns conceitos, certo? Vamos lá. Eu não sei como é que vai ficar essa aula, eu não vou fazer revisão da aula, porque eu acredito que esse material ele está bem preparado, já foi um material que eu preparei há muito tempo. Desculpa que eu não estou olhando para a câmera, mas vocês vão prestar atenção, que eu tenho que controlar todos os sistemas aqui. Então vamos lá. Então a política, né, é bem comum o exercício do poder. Então tá aí. Gente, assim, esse conteúdo que está aqui atrás, ele é um conteúdo que eu já preparei há muito tempo, mas eu acho que dá pra gente tirar algumas informações importantes. O que é a política, né? Comecemos nossa investigação buscando o significado básico dessa palavra. O termo política vem do grego politeia, né? Que por sua vez deriva de polis, cidade-estado, né? E designa desde a antiguidade o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao Estado, à administração pública e ao conjunto dos cidadãos. Refere-se, portanto, a uma área específica das relações existentes entre os indivíduos de uma sociedade. Desse modo, se queremos entender o fenômeno político, devemos começar estudando as características que distinguem dos demais fenômenos sociais e analisando as instituições e as práticas das sociedades políticas existentes. Depois poderemos também conjecturar sobre a melhor maneira de construir politicamente as sociedades futuras. Disso se ocupou a boa parte dos filósofos, o que deu origem ao campo da reflexão conhecido como filosofia política, tá aqui, né? Que deu origem ao campo da filosofia política. Deixa eu subir um pouquinho para não ficar um pouco na minha cabeça. Integram a temática básica da filosofia política as investigações em torno do poder, do Estado, dos regimes políticos e formas de governo, além das questões sobre a participação dos cidadãos na vida pública e a liberdade política, entre outras, né? Então vamos lá, vamos pegar alguns pontos importantes. Então vamos lá, vamos tentar aqui fazer um apanhado disso aqui. Então nós temos o conceito de política, né, que está ali na obra de Aristóteles, né? E essa obra é clássica, né? Eu devia ter pegado o livro ali, né, pra gente dar uma olhada. Eu tenho um livro aqui, A Política de Aristóteles, é um livro muito bom para quem quer aprender. E Aristóteles ele entendia a política como uma continuação da ética, só aplicada à vida política, né? Assim, depois de refletir a ética Nicômaco sobre o modo de vida que conduz à felicidade humana, o filósofo investigou em a política, as instituições públicas e as formas de governo. Então tá aqui o nosso foco, ele tá aqui, eu vou colocar aqui em amarelo, ó. O filósofo investigou em política, as instituições públicas e as formas de governo, capazes de propiciar, deixa eu dar até uma puxada aqui, capaz de propiciar uma maneira melhor de viver em sociedade. Aristóteles considerava essa investigação fundamental, pois para ele a cidade, né, no caso a polis, cidade, constitui uma criação natural, e o ser humano também é, por natureza, um animal social e político. Olha o que ele está dizendo. Então ele está dizendo aqui, ó, de novo, ele está dizendo que o ser humano ele é um animal político, então não tem como fugir disso, tá? Então, ou seja, viver em sociedade é saber que o homem é um animal político, porque vem de polis, ou seja, você está na polis, você é político.
O conceito grego de política como esfera de realização do bem comum tornou-se clássico e permanece até nossos dias, mesmo que seja como um ideal a ser alcançado. Por sua vez, o conceito moderno de política, conforme assinalou o filósofo político Norberto Bobbio, um cara muito bom, na faculdade eu vi muito sobre ele, né? Até 2004, quando eu me formei em 2005, em 2004 eu tive filosofia política. Nesse ano ele ainda era vivo, o professor falava muito dele. Né? Essa ligação é enfatizada na célebre definição dada pelos cientistas políticos, né? o Lascelles e o Kaplan, em sua obra Poder e Sociedade, segundo o qual a política é o processo de formação, olha só, segundo a qual a política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Tá certo? Tá aqui. Sendo o poder, vou colocar aqui mais para cima, o poder é um tema central da discussão política moderna e contemporânea. Os estudos nessa área geralmente se iniciam em uma análise do fenômeno do poder. Então a gente vai tentar ver então aqui o que é essa análise do fenômeno do poder. Vamos tentar aqui, eu vou tentar ser bem rápido. Então tá aqui. O material, gente, eu preparei ele. Esse material é um material que eu tenho usado ele há mais ou menos uns 5, 6 anos. Então assim, eu praticamente não dei. Essa aqui que vocês estão vendo na tela é a última revisão que eu fiz dele. Vocês percebem que inclusive tem até erros na formatação, mas não se preocupem, isso não vai diminuir o conteúdo. O homem é um animal político. Então não é simples um tipo de animal que vive em sociedade, uma sociedade politicamente organizada. Olha aqui a questão toda, né? Uma sociedade politicamente organizada. Concebeu o indivíduo em função da cidade, não a cidade em função do indivíduo. Concebeu o indivíduo em função da cidade, não a cidade em função do indivíduo. O bem do indivíduo se amplia do campo individual para o social. Olha só. Então, olha para você ver como que a gente tem que perceber como é que funciona essa política, né? Como que Aristóteles enxerga. Então, nunca é individual. A gente pode entrar até no debate aí da vacina, né? A sociedade ela é coletiva, porque se todo mundo fizesse certinho as coisas, se todo mundo participar exatamente como deve se participar, então a gente vai entender como é que funciona esse campo do individual para o social. Quem não pode fazer parte de uma comunidade, quem não tem necessidade de nada, bastando-se a si mesmo, não é parte de uma cidade. Mas é fera ou Deus. Ah, que legal. É muito legal essa frase. Hoje a gente está vendo muito claramente o que está acontecendo. A gente já percebeu aqui como é que a coisa está fluindo, né? Tem muita gente que não tá nem aí pra nada, né? Tem muita gente que, né, apertou o botãozinho do, né? Ou seja, a comunidade tá lá. Não adianta se você não toma vacina, você tá prejudicando o outro. Tem que entender isso. Cidadão, né, é o que participa da administração da coisa pública, né, das assembleias. Os operários não seriam cidadãos por não disporem de tempo livre, no caso o ócio, para poder aquele momento de pensar, né, para participar das assembleias. Prestem bem atenção nisso, isso é fundamental. O poder para Aristóteles. Não vou ficar remoendo muito o texto, tá, gente? Para tentar ser o mais objetivo possível. Há várias formas de poder. Dono sobre escravo, marido sobre a mulher, pai sobre filho, rei sobre súdito, magistrado sobre cidadão. Não fui eu que escrevi essa parte, tá? De marido sobre mulher, tá bom? Fique claro. Isso já estava no material que eu peguei. Aristóteles formulou a tipologia clássica das formas de poder com base no interesse em favor do qual o poder é exercido. Então assim temos, vamos lá. Como que ele dividiu essa forma de poder. Lembrando, gente, que lá na atividade vocês vão ter umas pegadinhas, vai ter umas perguntas um pouco diferentes, tá? Forma de poder, tipo de poder, prestem atenção. Então, quando eu falar de formas de poder, então tem o poder paterno, que é exercido pelo pai sobre o filho, no interesse do filho. O poder despótico, exercido pelo senhor sobre o escravo, no interesse do senhor. E o poder político exercido pelos governantes sobre os governados no interesse de ambos. Olha só, gente, isso aqui chega a se dá até doer, né? Opa! Dá até uma dor no coração ver isso aqui, né? Certo? Aristóteles considera apenas 3 dos 4 elementos, né? Sujeito, objeto e fim, deixando de lado o meio. Ele não fala do meio, que somente será considerado na tipologia moderna. O poder paterno é exercido no interesse do objeto do seu exercício, o filho. O poder paterno é exercido no interesse do objeto do seu exercício, o filho. O poder despótico é exercido no interesse do sujeito que exerce.
E o senhor é o poder político no interesse do sujeito e do objeto, governantes e governados. Olha aqui a diferença, aqui nesse último aqui, né? O interesse aqui é para ambos, né? Seja para os governantes e seja para os governados, diferente dos outros. Entre as três formas de poder da tipologia clássica, o poder político é, sem dúvida, o mais complexo, pois é exercido no interesse de dois agentes envolvidos na relação, sujeito e objeto, governantes e governados, e não do lado de um só deles, sujeito ou objeto. Vocês entenderam? Enquanto um é o filho, né? Enquanto ele fala lá em cima que um é o filho, deixa o computador resolver aqui, ó. Enquanto ele fala que é um pai sobre filho, o exercício sobre o senhor sobre o escravo. No caso da política, no caso do poder despótico, no caso do poder político, aliás, no caso do poder político é governante e governado. É o poder exercido entre iguais por delegação. Delegação, a gente sabe, né? Você delega o poder àquela pessoa te governa. O poder deve ser exercido pelos homens virtuosos, capazes de governar a cidade, né? Tendo em vista o interesse comum de seus habitantes. Quando esses chegam ao poder, devem estabelecer uma constituição correta e digna. Né? Tá faltando isso para os nossos queridíssimos políticos, né? Então vamos lá. Eu não vou ficar debatendo o assunto para a gente ser mais prático. A teoria das formas de governo. A tipologia aristotélica das formas de governo agrega uma variável a mais à tipologia das formas de poder, ou número de governantes. Porém, segue dividida em três categorias. O governo de um só, que seria a monarquia e a tirania, presta atenção que isso aqui faz uma confusão depois lá na frente. Poder de um só, monarquia e tirania. O governo de poucos, aristocracia e oligarquia. Né? E o governo de muitos, politeia e democracia. Nós vemos na politeia e democracia. O poder soberano pode ser exercido por um só, por poucos ou por muitos, buscando o interesse comum. Então, são as constituições retas. Esses seriam maus governos. Quando exerce no seu interesse privado, temos desvios, constituição corrompidas. É meio complicado isso aqui, tá? Na verdade, a tirania é o governo monárquico exercido em favor do monarca. A oligarquia visa o interesse dos ricos, a democracia aos pobres. Mas nenhuma dessas formas mira a utilidade comum. Vocês estão entendendo? Então, no fim das contas, o governo monarca é a favor do monarca. A oligarquia é a favor do rico. E a democracia é em favor do pobre. Mas... tá, quando você direciona só para um grupo, é o que ele está dizendo, não é o bem comum. Para Aristóteles, o bom governo é sempre orientado para satisfazer o interesse de todos, governantes e governados. Portanto, ser exercido por um só indivíduo, no caso o rei, né, no caso da monarquia, por uma minoria, né, os melhores, no caso da aristocracia, ou pela maioria, no caso da politeia, que significa o governo da polis, cidade e estado. Ele está dizendo o seguinte, você tem as opções, você pode ser governado por um rei, que é um só na monarquia, você pode ser por uma minoria, que são os melhores, os fodão, que é a aristocracia, né, a aristocracia a gente sabe que é aquela turminha que faz o que quer, e no fim das contas a politeia, que é a democracia que a gente conhece. Já o mau governo, isto é, as formas de governo degeneradas, é sempre orientado para satisfazer o interesse dos governantes. E também pode ser exercido por um só indivíduo, o governo dos degenerados, né? Orientado para satisfazer o interesse dos governantes. Por um só indivíduo, isto é, pelo tirano, que exerce o poder em seu próprio interesse, em detrimento dos interesses dos governandos. No caso da tirania, por uma minoria, isto é, pelos mais ricos, que exerce o poder em seu próprio interesse, em detrimento dos interesses da maioria mais pobre. No caso da oligarquia, ou pela maioria que exerce o poder em seu próprio interesse, em detrimento dos interesses da minoria. No caso da democracia. No nosso caso, a gente está nesse aqui, ó, né? A gente tá nesse daqui. Certo? Meio confuso, é meio complicado, mas ele só está dizendo que é a maneira como você governa, né? Ele está dizendo, dependendo como o foco para quem você está governando, aí que tá. O interesse de quem você está governando aí se torna um problema. Então, no caso, né, ou pela maioria que exerce o poder em seu próprio interesse, em detrimento dos interesses da minoria. Né? Então, quer dizer, você faz a lei, você faz tudo, mas você está focado em pegar a minoria, que é o caso da democracia. Né? Fenômeno do poder. Vamos lá. Ao analisar a tipologia das formas de governo de Aristóteles, precisamos ter bem claro que o termo democracia tinha na antiguidade um significado muito diferente do que tem hoje. No tempo de Aristóteles, democracia significava tirania,
da maioria sobre a minoria. Democracia significava a tirania da maioria sobre a minoria. Mas a partir do século XX passou a ser estendido como o governo da maioria que respeita os direitos da minoria. Tá aqui. Tá bem claro isso aqui. Então significa, né, vamos lá, passou a ser entendido como o governo da maioria que respeita os direitos da minoria. Pelo menos deveria ser, né, gente? O que é poder? Na sua formulação mais geral e abstrata, o poder faz referência à capacidade que um indivíduo ou grupo de indivíduos tem de influenciar o comportamento de outras pessoas. Aí você tem faculdade, capacidade, força, recurso para produzir certos efeitos. Então, quer dizer, vamos lá, o que é poder? Na sua formulação mais abstrata, poder faz referência à capacidade que um indivíduo ou grupo de indivíduos tem de influenciar o comportamento de outras pessoas, certo? Então ele está dizendo, quando você consegue influenciar, o poder. Esse seria o geral do poder. Poder da palavra, poder do remédio, poder da política, poder da imprensa, poder do presidente, por aí vai. O poder não é algo material, né? Nem está colocando aqui no texto. Ou seja, não é um bem ou um recurso do qual os indivíduos possam se apropriar. Recursos e bens são meios que podem frequentemente ser utilizados pelos seus detentores para influenciar o comportamento de outras pessoas. Todavia, não se confunde com o poder em si próprio. Capacidade de fazer os demais realizar aquilo que queremos. Então, aí você tem a categorias, né? O ser humano, aí você tem o ser humano sobre a natureza e o ser humano sobre outro ser humano. Então, quer dizer, está explicando como que é essa questão. O poder não é algo material, né? Então, você pode usar recursos e bem para deter uma influência, né? A gente pode até falar. Quando uma pessoa chantageia a outra, usando, vou ter uma foto sua que vai te comprometer. Mais ou menos assim. A filosofia política investiga o poder do ser humano sobre outros seres humanos, isto é, o poder social, embora também se interessa pelo poder sobre a natureza, uma vez que essa categoria de domínio igualmente se transforma em instrumento de poder social. Certo? Poder do ser humano sobre outros seres humanos. Formas de poder. Lá em cima eu falei os poderes lá em cima, né? Mas vamos lá. Voltando à definição de poder. Se levarmos em conta o meio do qual o indivíduo se serve para conseguir os efeitos desejados, podemos destacar 3 formas básicas de poder social. Aí prestem atenção com isso aqui é importantíssimo. O poder econômico é aquele que utiliza a posse de bens socialmente necessários para induzir os que não os possuem a adotar certos comportamentos, realizar determinados trabalhos. Poder econômico, tá? É aquele que utiliza de posse de bens socialmente necessários para induzir os que não possuem a adotar certos comportamentos. Então, todo mundo é igual. Todo mundo que às vezes não tem condições, mas vai lá e compra o quê? Um iPhone. Entendeu? Alguém está te induzindo você a comprar um iPhone. É um poder econômico. Poder ideológico é aquele que utiliza a posse de certas ideias, valores, doutrina para influenciar a conduta alheia, induzindo as pessoas a determinados modos de pensar e agir. A gente tem baita de um exemplo como é que nós estamos vivendo hoje, né? A gente sabe como é que a gente está vivendo hoje. Deixa eu só arrumar a câmera um pouquinho. A gente está vivendo isso hoje, né? Poder ideológico, né? Gente, é complicado, né? Complicado. Poder político é aquele que utiliza a posse dos meios de coerção social, isto é, o uso de força física considerada legal ou autorizada pelo direito vigente na sociedade. Complicado, de novo. Poder econômico, poder ideológico e poder político. O que tem em comum essas 3 formas de poder? Muito bem. Aí você tem o econômico, o ideológico e o político. É que elas contribuem conjuntamente para instituir e manter sociedades desiguais, divididas em fortes e fracos, com base no poder político. Ricos e pobres, com base no poder econômico, e sábios e ignorantes, com base no poder ideológico. Genericamente superiores e inferiores. Elas constituem conjuntamente para instituir e manter sociedades desiguais divididas em fortes e fracos, né, no caso do poder político, e ricos e pobres com base no poder econômico, e sábios e ignorantes no caso do poder ideológico. Olha como que a sacada é interessante, tá certo? Então vamos para características da forma de poder. Então presta atenção que na atividade vai cair muito isso aí, tá? O poder econômico é uma expressão utilizada para dizer que algo ou alguém tem muitos bens materiais e financeiros, conseguindo assim exercer grande influência social. Garante o domínio da riqueza, controla a organização das forças produtivas, né, no caso. Né? Então, olha para você ver. Então, ele controla a organização das forças produtivas, tipo de produção, mercadoria.
Poder ideológico é um modo de se referir a algo ou alguém que exerce grande influência na sociedade, que induz as pessoas a agir e pensar de certas maneiras. A gente está vendo isso no Brasil hoje, gente. Tem como, as pessoas estão. Não tomar vacina, voto impresso, Lula de um lado, PSDB do outro, é Dória de um lado. Vocês percebem que existe uma jogada aqui, e isso, o poder ideológico, vocês estão percebendo hoje na prática como que esse negócio é poderoso. Como que você consegue lá nos Estados Unidos o povo não tá tomando vacina porque alguém falou que não era para tomar. Então, quer dizer, foi parte do poder ideológico. É a questão dos sábios, ele colocou bem aqui, ó, a questão dos sábios e ignorantes, ó, tá aqui. Isso aqui é a questão do poder ideológico. Poder político é o poder que o Estado exerce para que as obrigações sejam cumpridas em prol do bem público. Preocupa-se em garantir o domínio da força institucional e jurídica, controlando os instrumentos de coerção social. Forças armadas, órgãos legislativos, de fiscalização, polícia, tribunais. Então, quer dizer, quando o Estado exerce sobre você algumas questões, né, para você poder cumprir. E ele faz isso de forma muito enfática, ou seja, ele exerce na sua vida, ele tenta garantir de forma bem efetiva com os instrumentos de coerção social, usando as leis, tribunais e seja o que for, para poder manter a ordem. Qual seria o principal, no caso mais eficaz? A pergunta que eu coloquei. Então, desses três poderes, no caso econômico, político e ideológico, o mais eficaz para Bob seria o poder político, cujo meio específico de atuação consiste na possibilidade de usar a força física legalizada para condicionar comportamentos. É meio complicado. Se é proteção na Paulista, já viu o que dá, né? O poder político é em toda a sociedade desiguais, o poder supremo, ou seja, poder ao qual todos os demais estão de algum modo subordinados. Então vamos pegar aqui o aristotelismo. Deixa eu pegar aqui, acho que eu coloquei alguma coisa a mais ali embaixo, não tem problema. Para o grande filósofo grego, o surgimento do Estado, encarregado da liberdade das polis, né, euletéria, resultava de um processo evolutivo e absolutamente natural. Partindo do núcleo familiar, avançava com o tempo na configuração de um clã, deste para uma tribo e dessa saltava para a constituição do Estado. No seu ensaio, Política, não enaltecia nem demonizava sua existência. A sociedade que era dotada de um Estado, fosse monárquico, oligárquico, democrático, ao contrário das que viviam ainda em tribos, era um marco civilizatório, por assim dizer, e símbolo da vida mais organizada. A função era realizar a felicidade e o bem-estar do cidadão. Então, quer dizer, olha só para você ver. A função era realizar a felicidade e o bem-estar do cidadão. Platão não discutiu a concepção do Estado, o que lhe interessou no caso. A República foi quem deveria governá-lo. Então Platão se preocupou com quem deveria governar, como antidemocrática. Hostil à participação popular, sugeriu que o líder do Estado justo fosse um rei filósofo. Para você ver a diferença. Então, o aristotelismo, ele faz no seu ensaio, não enaltece nem demoniza a sua existência. A sociedade que era dotada de um Estado, né, ao contrário das que viviam ainda em tribos, era um marco civilizatório, por assim dizer, o símbolo da vida mais organizada. Ele está dizendo que, na verdade, a sociedade ela é organizada. Pelo fato dela ser organizada, ela mantinha as condições de fato de vivência, né? Então, ou seja, Aristóteles ele é muito enfático, né? Ele é muito enfático nesse ponto, tá bom? Eu fiz esse vídeo rápido, 23 minutos de vídeo, 23 não, um pouco menos. Vou tirar aqui algumas informações, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aqui no comentário. Qualquer dúvida, manda mensagem no Classroom, onde vocês tiverem meu contato, vocês mandam, tá bom? Eu não sei, acho que o olho ficou vermelho, mas gente, eu tô tendo que gravar bastante coisa, eu tô tendo que gravar bastante aula e espero que a gente consiga dar conta. Esse bimestre vocês vão perceber que eu vou dar uma freada em muita coisa e a gente vai dar conta, tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula e fui!